Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Gênesis capítulos 31 e 32, Salmo 16 e Mateus capítulo 24. Então, antes de iniciar a leitura, faz uma pausa, ora, pede para que Deus te dê discernimento da palavra, ok? Vamos lá. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu seguirei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus olhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão e arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio também Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não me fales em Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder haver em mim mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, portanto, tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou.
e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furioso me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, o que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu de meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos de te servir por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedaçarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas ou aos seus filhos? Quem deram à luz? E agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: Este monte seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispá, portanto, disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás esse montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou filhos e filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque,
Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás do rebanho, dizendo: conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: porque perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem um nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Agora leremos Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas e a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Mateus, capítulo 24.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por muito multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fugem para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis
a que hora há de vir o vosso senhor? Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os hebreus, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus.